mais um Momento Ética e como nós já anunciamos na semana passada, hoje daremos continuidade sobre esse assunto tão importante e tão especial, Sociedade de Advogados. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o artigo 16 do nosso Estatuto. Então fala o seguinte, ainda falando sobre Sociedade de Advogados. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Para a gente conseguir explicar esse artigo, a gente precisa esmiuçar ele um pouquinho. Então, a primeira coisa, onde que a gente deve fazer o nosso registro da sociedade de advogados? Não é na junta comercial, não é no cartório, nós iremos fazer na seccional, em que nós iremos ter a sede. E aí a gente começa aqui a fazer algumas pontuações. A sociedade advocatícia, ela tem a sua finalidade específica, que é prestar o auxílio, o advogado, à sociedade, ao seu cliente. A sociedade de advogado, ela não é mercantil, então ela não pode adotar nenhum nome fantasia, algo que possa de alguma forma induzir o cliente a uma situação que não existe. Lembrando que a nossa atividade é de meio, então de forma alguma a gente pode garantir um resultado para o cliente que nos procura. Outra situação é que pessoas que não são advogados não podem. Mas eu atuo na área de família, a psicóloga não pode fazer parte da minha sociedade de advogados? Não pode, Arnaldo. A regra é clara e agora a gente vai mostrar para vocês. Então imaginem, eu atuo lá num nicho específico do direito e vou colocar lá minha fachada no escritório, vou fazer a minha sociedade e é o seguinte, extermino todas as cobranças, eu posso? A regra é clara, não pode. Ou então colocar, causa ganha advocacia. Aurora Justiceira. Também não pode. Nós não podemos, realmente a sociedade de advogados, a gente lembra de todos aqueles outros princípios, sobriedade, discrição, e isso também vale para o nome da sociedade. E aí lá no parágrafo 1º, eu tenho que a razão social dessa sociedade tem que ter obrigatoriamente o quê? O nome de pelo menos um dos advogados responsáveis pela sociedade, podendo permanecer o sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. E aí a gente precisa lembrar que se eu tenho uma sociedade de advogados, o nome dessa sociedade obrigatoriamente vai ser o nome de um dos advogados que façam parte, ou o sobrenome de 2 ou mais integrantes dessa sociedade, seguido da expressão sociedade de advogados. E aí essa regra ela vem nos dizer sobre a regra do sócio falecido. Se o seu contrato social da sua sociedade de advogados tiver previsão que em caso de falecimento, como ficarão aí os honorários ainda vincendos, os honorários de sucumbência das atuações que ele atuou, como é que vai funcionar isso em prol das sociedades, herdeiros, como é que vai ser essa partilha, e também pode prever o contrato social a questão da permanência do nome do sócio falecido, Por quê? Porque em vida ele fez essa disposição de vontade e essa autorização expressa. Caso contrário, no contrato social tem que deixar claro o prazo de alteração em caso de falecimento de um desses sócios. E é o que diz também o artigo 38 do Regulamento Geral da Advocacia. Diz o seguinte, o nome completo ou abreviado de no mínimo um advogado responsável pela sociedade consta obrigatoriamente da razão social, que é o que nós já conversamos, podendo permanecer o sócio falecido se, no ato constitutivo ou na alteração em vigor, essa possibilidade tiver sido prevista. Então isso é uma cláusula que normalmente as sociedades esquecem de colocar. Então fica uma dica aí bem importante para você fazer o ato constitutivo da sua sociedade o mais completo possível, prevendo todas as possibilidades que infelizmente podem acontecer. E aí aqui eu trouxe para vocês 2 artes disponíveis aí no Google, pesquisamos aleatoriamente, de sociedade de advogados. Perceba que aqui eu tenho o sobrenome das sociedades, aqui de 3 sobrenomes, aqui de 2 sobrenomes, seguido da expressão sociedade de advogados. E aí isso aqui é legal também para vocês já fixarem quando a gente for falar de publicidade da advocacia e a gente for falar da logomarca do advogado, que tem que ser discreta e sóbria. Então aqui vocês podem ver um pouquinho de exemplo de sobriedade e discrição.
E para a gente continuar essa exemplificação prática para vocês, vamos agora ir lá para o parágrafo 4º do artigo 16, que diz o seguinte: a denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Vejam que nesse caso, quando nós estamos falando da sociedade unipessoal, então imagine um advogado que possui o prenome e aí ele tem 5 sobrenomes. Nesse caso, ele vai ter que identificar o prenome com alguns daqueles sobrenomes ou utilizar o nome completo. Mas eu posso só usar o prenome? Não, não posso. Só utilizar um dos meus sobrenomes? Também não posso. Eu preciso colocar o prenome juntamente ali com o nome ou utilizar aquele nome completo dele. Por quê? Porque a identificação da sociedade, ela precisa ser condizente com quem está fazendo parte daquela sociedade, a fim realmente de que a gente possa identificar quem é o advogado que está por trás daquela sociedade unipessoal. E aí aqui a gente trouxemos alguns exemplos para vocês. Pesquisamos aleatoriamente na internet e encontramos aqui esses 2 modelos. Aqui nós temos o Paiva Lima, Sociedade Individual de Advocacia, e a Rosane Moraes, que também é Sociedade Individual de Advocacia. Vejam que nos 2 casos a gente tem o prenome com o sobrenome. E aí, nesse caso, não sabemos, mas pode ser que até os colegas possam ter aí 5, 6, como é o nosso caso de sobrenome. Olha a dificuldade para fazer a sociedade de advogados. Mas realmente tem que preservar essa questão de identificar o nome do advogado da sociedade. E aí a gente volta no parágrafo 2º do artigo 16, que vai dizer que o licenciamento do sócio para exercer alguma atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário tem que ser averbado no registro da sociedade, não alterando a sua Constituição. E aqui é importante a gente fazer uma pequena recapitulação sobre incompatibilidade e impedimento. Já tem o Momento Ética lá no comecinho da nossa série Momento Ética, gravado no feed. Corre lá, olha esse Momento Ética, porque é muito importante saber as regras de incompatibilidade e impedimento. Então, a gente já viu que impedimento é aquilo que parcialmente me impede da advocacia, com relação a um órgão, com relação a alguma situação específica daquele advogado. A incompatibilidade é o que me impede totalmente do exercício da advocacia, mas ela pode ser parcial, temporária, ou ela pode ser definitiva. Então, aqui eu tenho um caso do advogado que passa a exercer temporariamente, caráter temporário, uma atividade incompatível. Então, vamos dar um exemplo. Ele vai exercer o mandato como vereador. Então, o mandato de vereador é um cargo incompatível com a advocacia, não pode exercer a advocacia, mas é temporário. Então, durante o período de mandato, ele não pode exercer. Então, diz o parágrafo 2º que ele não precisa se retirar da sociedade. Basta ele averbar no registro da sociedade, não precisa alterar a sua Constituição. Agora, se ele fosse exercer uma atividade incompatível permanente, né, como um concurso público, por exemplo, né, para um membro do Ministério Público, para a magistratura, nesse caso, obrigatoriamente, ele tem que se retirar da sociedade de advogado, porque ele passa a não poder mais exercer a advocacia de forma definitiva, então não pode integrar também sociedade de advogados. E falando dessas peculiaridades que nós temos sobre a sociedade de advogados, a gente precisa fazer a leitura também lá do parágrafo 3º do artigo 16, que diz o seguinte: é proibido, pessoal, não pode, o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, atividade de advocacia. Atividade de advocacia são atos privativos do advogado. E quando nós estamos falando desses serviços, a sociedade, ela deve ser constituída perante aquela seccional em que vai funcionar a sede da sociedade, seja ela simples ou unipessoal. A gente tem que frisar que nós estamos falando de uma situação que é exceção à regra. Por quê? Todas as outras empresas, atividade mercantil que vai possuir também o CNPJ, elas vão ser, em regra, registradas lá na junta comercial. Mas quando nós estamos falando de sociedade de advogados, aqui nós temos a exceção, que vai ser perante a seccional, onde aquele advogado vai constituir a sede do seu escritório. E no artigo 17 do Estatuto, a gente tem um pouquinho sobre a responsabilidade civil da sociedade dos sócios. Então, acompanhem com a gente. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia,
respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos seus clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. E aí a gente tem que vincular ele ao artigo 40 do Regulamento Geral da OAB, que é o que eu vou ler agora para vocês, para depois a gente comentar sobre isso. Os advogados, sócios e associados respondem de forma subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Então, perceba, o contrato de honorários foi feito em favor da sociedade de advogados, certo? Foi emitida a nota fiscal em nome da sociedade, né, o pagamento na conta da sociedade, tudo certinho, beleza. Nesse contrato vai estar disciplinado quem são os sócios dessa sociedade. Você contratou a sociedade, mas quem é que vai praticar os atos privativos da advocacia? Nós já vimos no momento ético anterior, tem que ser o advogado. E é por isso que na procuração tem que constar a pessoalidade, a persona do advogado que vai praticar esses atos. Ok, digamos que houve aí uma ação indenizatória por perca de um prazo, por um prejuízo processual que eventualmente esses advogados e essa sociedade possam ter ocasionado. Os sócios respondem, então foram aí feita a busca de patrimônio em nome da sociedade, os sócios respondem, o artigo 17 diz que sim, mas como é essa responsabilidade? Ela tem duas características, ela é subsidiária e ilimitada. Veja, subsidiária por quê? Porque primeiro eu busco da sociedade, não encontrando bens para pagamento, né? Aí eu vou em busca dos sócios. Mas a partir do momento que eu vou em busca dos sócios, essa responsabilidade ela é ilimitada. Os sócios respondem ilimitadamente com o seu patrimônio nos danos causados em favor dos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo das sanções disciplinares que esse prejuízo possa vir a causar ao cliente. Sem prejuízo dele responder lá no Tribunal de Ética e Disciplina por uma sanção ou infração disciplinar e receber a sanção correspondente. E aí, o artigo 39 do Regulamento Geral diz o seguinte: a sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego para participação nos resultados. E aí temos o parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. Então veja que quando a gente fala em ser um advogado associado, a gente pode ter os ônus e também os bônus. Por isso, é muito importante quando você, advogado, for pensar realmente em associar-se com uma sociedade, analisar qual é o perfil daquela sociedade, quem são os sócios que integram ela, porque também pode ter a responsabilidade se tiver aí algumas infrações que aqui nós já mencionamos para vocês. E para finalizar, artigo 41 do Regulamento Geral vai dizer o seguinte, que a sociedade de advogados podem adotar qualquer forma de administração social, permitindo a existência de sócios gerentes com indicação de poderes atribuídos. Então, assim como numa sociedade mercantil, você vai eleger uma cláusula de administração, na sociedade de advogados você pode eleger uma cláusula de administração. E você pode mencionar nessa cláusula quem é que vai ser o sócio advogado que vai ter o poder de administração. Isso é importante eventualmente para assinar algum documento lá no banco, para dispor de bens dessa sociedade, para assinar escrituras públicas. Então, isso é interessante, deixar exatamente a indicação dos poderes de cada sócio perante a sociedade, podendo eleger ali cláusulas especiais de administração da sociedade de advogados. E agora nós temos algo muito legal para anunciar para você. Se você gostou desses vídeos de Sociedade de Advogados, do nosso Momento Ética, nós preparamos 2 modelos, né, de contrato social de sociedade de advocacia e de sociedade unipessoal de advocacia, um de cada um, onde nós pegamos aí alguns modelos disponibilizados por algumas seccionais e reformulamos algumas cláusulas que nós acatamos interessantes possuir. E se você quiser esse material, é muito fácil e agora você vai saber como adquirir. É só você encaminhar um e-mail para contato@advogadasdofuturo@gmail.com. Isso visando realmente para que você possa sim ter a sua sociedade, seja ela simples ou unipessoal, e também gozar de todos os benefícios que estar também atrás de ter um CNPJ pode possibilitar a você, advogado. Esperamos que vocês tenham gostado desse Momento Ética e nos vemos na semana que vem. Advogadas do Futuro, vem com a gente!